Oi, pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta da Maria Eduarda sobre o que seria a tal síndrome do Peter Pan, né? Eu não gosto muito desses nomes, dessas síndromes, mas enfim. Ela primeiramente foi aceita após a publicação de um livro do psicólogo Dan Killer, tá? Que escreveu a síndrome do Peter Pan ou a síndrome do homem que nunca cresce, né? E então, geralmente são crianças que foram super protegidas e isso vai gerar na fase adulta toda uma questão narcísica e de falta de crescimento, né? A pessoa, isso, e a maior parte, pessoal, realmente são homens, tá? A gente tem uma pequena porcentagem aí de mulheres, mas a maior parte está nos homens. Então, não é caracterizado como uma doença, mas é uma síndrome, é uma condição onde esse homem de 30 a 40 anos, ele se recusa a crescer, né? E isso envolve diversos aspectos da vida dele. Então, ele se recusa a crescer no sentido profissional, amorosamente e social, certo? Seria essa pessoa que não quer crescer, né? Ela não quer ter responsabilidades na vida. Então, é uma pessoa que vai agir realmente de uma forma sempre muito imatura, frente às questões da vida, às responsabilidades, e sempre acreditando que ela é merecedora de receber, né? E não ter uma participação ativa nas questões importantes e maduras do crescimento. Esses homens geralmente têm questões muito complicadas quando a gente fala em relacionamento amoroso, porque no momento em que o relacionamento está começando a ficar mais sério, eles tendem a fugir, a cair fora, certo? Então, seria um pouco uma negação em relação a estar, né, com uma pessoa que não seja a imagem da mãe. Isso se a gente analisar de uma forma inconsciente, né? A mãe está sempre presente e eu preciso receber do mundo, né? E é difícil que eu doe de uma forma responsável. Então, realmente são adultos muito irresponsáveis e com muito medo de situações da vida, né? Existe um sofrimento nessas pessoas porque eles observam que outras pessoas da mesma idade estão seguindo suas vidas, estão trabalhando, casaram, tiveram filhos, estão adultos, né? Estão maduros e eles realmente não querem, né? Existe uma negação aí em relação a isso. Quando a gente fala de infantilismo, e eu estou trazendo o infantilismo também porque eu acho importante a gente trazer essa questão, que o infantilismo é muito confundido com pedofilia e não tem nada a ver, tá, gente? A pessoa que sofre de infantilismo, ela precisa ser uma criança. Então, o que ela faz? O infantilismo é caracterizado na psicanálise como parafilia, certo? Ela pode ser um homem que, vocês imaginem, ele vai sair para trabalhar de terno, gravata, normalmente, tá? Só que ele vai chegar em casa e ele vai pôr uma chupeta na boca, uma fralda, e ele precisa se sentir novamente como uma criança. Ele não tem desejo por criança, como pedófilo, não há um desejo sexual, ok? Existe uma necessidade de ser novamente um bebê. Então, percebam que ele não consegue passar dessa fase, certo? Ele está extremamente regredido, né? Nessa fase de ser bebê. E existe o outro lado, que muitas vezes são pessoas que compactuam com essa pessoa que sofre do infantilismo, que vão fazer o papel da pessoa adulta, né? E aí sim a gente pode entrar em questões até sexuais, né? Dentro dessa estrutura.
certo? Então, uma observação para terminar é que eu acredito que o lúdico e o infantil devem existir em todos nós. Ele é extremamente saudável. Eu acho que o adulto que não brinca, ele está perdendo muito na vida dele. É claro que a gente precisa ter limites, a gente precisa viver uma vida com responsabilidade, a gente precisa saber que a vida é complicada e a gente precisa enfrentá-la, né? A gente precisa perder aquela sensação de infância onde a gente tinha tudo e recebia tudo e a gente não tem aquele compromisso frente à vida, né? Aquela sensação boa de receber e ser descompromissado com contas, com trabalho. Então, isso acontece naturalmente. O que é bacana é o adulto que consegue manter um lado lúdico saudável, né? E se a gente parar para pensar, na verdade, o nosso lado infantil está disfarçado, porque todos nós precisamos de um certo lado infantil. Então ele está disfarçado em quê? Ele está disfarçado nos jogos para adultos, ele está disfarçado nos videogames, certo? Então o adulto ali que está viciado em videogame, ele está sendo criança, ele está tendo esse momento de alívio em relação a poder voltar a ser criança, certo? Então existem vários mecanismos na nossa sociedade atual, vários brinquedos disfarçados para adultos, certo? O que é legal é quando você realmente consegue ter esse lado infantil, até sem precisar, né, que isso seja inconsciente. Então poder assumir que você de vez em quando quer brincar, você quer rir, você quer ter uma sensação mais infantil, isso sem perder, obviamente, a maturidade e a responsabilidade frente à vida. Ok, pessoal? Beijo grande, até o próximo.